Tô aqui no meu carro neste momento, do meu lado, aqui ó, minha bagagem de marmitinha e depois aqui a minha sacola. Muita calma nessa hora, porque na verdade o nome disso aqui em Portugal não é sacola, mas sim saco. E foi mais ou menos assim que eu quase apanhei aqui em Portugal. Acredite ou não, mas assim, eu fiquei sem palavras no dia. Eu achei que eu tava falando, digamos, a coisa certa pra pessoa, mas no fundo, meu amigo, minha amiga, a situação, ó, o bicho pegou e pegou mesmo feio. Entenda o que aconteceu. Indo trabalhar, vida de trabalhador, imigrante em Portugal, recém-chegado. Quando eu cheguei aqui em Portugal, um dos meus primeiros empregos foi lojista da Mel, ou seja, era na cidade de Vila Nova de Mil Fontes, lá no Alentejo, uma cidade pequena, e ali eu trabalhava na linha de frente da loja, atendendo os clientes, ajudando com os problemas do dia a dia. Para quem ainda não sabe, a loja da Mel aqui em Portugal é uma marca aqui de televisão, de telefone, que vende, ou seja, planos de telefone, planos de televisão, etc. E naquela vila, diferentemente aqui do Porto, todo mundo me conhecia. O pessoal já sabia que eu era imigrante, recém-chegado, então, digamos, davam ali um desconto se eu falhava alguma coisa no português, alguma coisa que eu não sabia, mas em determinado dia chegou naquela loja um rapaz de Lisboa e foi aí que as coisas começaram a esquentar. Poxa, Léo, mas como assim? Tu quer dizer que o pessoal de Lisboa costuma brigar mais e assim? Não, não é isso, pessoal. É porque no lugar que eu tava, de fato, todo mundo me conhecia e já entendia, digamos, essa situação minha de imigrante. Mas esse rapaz que nesse dia chegou na loja e quase me bateu, ele era de uma cidade totalmente desconhecida, longe, não é? Chegou lá, não sabia quem eu era, há quanto tempo eu tava em Portugal e ele começou a arrumar problema na loja, sobretudo por causa dos serviços da operadora. E eu, ali na linha de frente, brasileiro, recém-chegado, meu amigo, minha amiga, eu infelizmente cometi, entre aspas aí, uma grande gafe, que piorou tudo que já estava ruim naquele dia. Ele estava totalmente estressado, aquele rapaz de Lisboa, totalmente estressado, o serviço dele da Mel aparentemente não funcionava. E aí eu vim com a bomba para o lado dele. Aqui em Portugal, pessoas de todas as idades, várias culturas, e existe algo que os portugueses e já percebi que também os europeus em geral levam muito em consideração. É isso mesmo, pessoal, a utilização correta dos pronomes. Então, o tu, você, senhor e por aí vai, tem que ser utilizados aí da maneira sempre correta. Caso contrário, vai acontecer igual aconteceu comigo. Você pode arrumar uma grande confusão por nada. Então, a regra em Portugal aqui é mais ou menos a seguinte. Tu, para pessoas que você tem muita intimidade, pessoas que você, por exemplo, estudou com elas e assim por diante, pessoas da sua família, primo e assim, irmão, ok, pode usar tu. Você para um grau mais superior, ou seja, para uma pessoa que você não conhece, mas já vê ali que tem que tratar com respeito. Talvez uma pessoa de, você tem 20, a pessoa tem 30 anos, começa ali a tratar por você. Uma pessoa que você simplesmente não conhece, é interessante tratar por você ao invés de tu. E depois o senhor, de uma maneira mais formal, um chefe, uma pessoa mais velha e por aí vai. Doutor também, aqueles usam muito o termo doutor para se referir à pessoa e fazem questão de utilizar o termo doutor. Doutor engenheiro, doutor fulano de tal. E nesse dia, para esse senhor, que aparentemente tinha muito dinheiro, até mesmo disse para mim que ele tinha uma empregada brasileira e ela nunca tinha dito isso para ele ficou chocado comigo e por isso ficou mais bolado ainda comigo, mais chateado. Eu usei com ele, naquela discussão ali sobre os serviços dele, falei, tu podes resolver dessa maneira. E aí o problema começou. Pô, e você aí do outro lado da tela, meu amigo português que tá assistindo esse vídeo, vai falar assim, pô, mas Léo, então você caçou, chamou o rapaz de tu, não conhecia ele. É assim, ó, olha essa igreja aqui, pessoal, olha aqui, que linda. É assim, fato é que
que, morando 4 anos aqui em Portugal, eu já reparei que isso aí não é algo que se deve fazer. Ou seja, não conhece a pessoa, tem que tratar a pessoa com respeito, jamais trate ela por tu. Mas, fato é que, digamos, essas regras, elas não são utilizadas no Brasil, habitualmente. Normalmente, naquele país, a gente trata todo mundo por você e, no máximo, senhor, doutor e por aí vai. Agora, a distinção de tu e você no Brasil é muito pouco utilizada. E foi aí que, nessa linha de sentido, as coisas na loja foram de mal a pior naquele dia. O senhor estava totalmente estressado, estava sem o serviço da Mel, enfim, a culpa nem era minha diretamente. Mas quando eu piorei aquela situação, tratando aquele senhor que aparentemente era um doutor, engenheiro, não sei lá das quantas, enfim, por tu, meu amigo, minha amiga, o rapaz faltou voar em mim do outro lado do balcão. Que? Tás a passar? Tás a me tratar por tu, pá? Tás maluco? Andaste comigo na escola ou quê? Eu não te conheço de nenhum lado e você tás a me tratar dessa forma? Falando assim, sabe? Um bom português de Portugal. Que eu não consigo aqui falar como os portugueses de Portugal, o sotaque. E aí eu fiquei assim, constrangido na hora. Eu falei, meu Deus, eu achei que eu tava aqui resolvendo bem a situação do senhor. Tratei ele por tu podes. Eu tava tentando aprender o português de Portugal, vendo aqueles falando da maneira que eles falam. Eu vou aprender e me habituar, né, à forma que eles falam aqui. Mas eu tava cometendo um grande erro. Ok, eles usam aqui o tu podes, mas também usam você, o senhor. E aí foi o meu maior erro. E aí naquele momento, aquele senhor começou a discutir, xingar cada vez mais e mais naquela loja. E ele falou assim comigo, olha, é uma vergonha isso, você que é brasileiro. Eu tenho uma empregada lá em casa, doméstica, brasileira, que ela nunca me tratou por tu. Como é que você ousa? Me conheceu hoje aqui a me tratar por tu. É, pessoal. E naquele momento eu não tinha reação, porque eu não sabia qual que era o erro que eu estava cometendo. Eu estava aqui totalmente inocente ainda. Até que então, os meus colegas de trabalho naquele dia, vendo a situação, trabalhando ao meu lado, eles tomaram posição perante a situação. Eles sabiam que eu estava recém-chegado aqui em Portugal. A minha índole não era de tratar ninguém com uma má educação, não é, né? Até nos dias de hoje não é. Eu só estava cometendo um erro. Eles viram que eu estava cometendo um erro e ainda foram lá e ajudaram. Ou seja, falaram assim, olha, desculpa lá, meu senhor, precisa de tratar o menino dessa forma? Ele está aqui em Portugal há pouco tempo, por que o senhor está falando dessa forma com ele? Gente, naquele dia eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo comigo aqui? Eu só falei tu pro senhor, só tratei ele por tu, não sabia que isso ia virar uma tempestade e olha o que está acontecendo. Consequência disso, as coisas começaram a esquentar cada vez mais na loja. O senhor achou que eu estava sendo totalmente desrespeitoso com ele, simplesmente por ter tratado ele por tu ao invés de você. E a gente teve que ir até mesmo no esquadrão da polícia falar ali que o senhor estava fazendo um escândalo em loja e a gente precisava de ajuda. Desfecho da história. A polícia chegou na loja, apaziguou a situação, não levou o homem preso, também não levou ninguém da loja preso, era só uma discussão ali que precisava, digamos, ser apaziguada por alguém, sobretudo uma autoridade. Então a GNR chegou, a GNR estava do lado da loja que a gente trabalhava, era mesmo aqui o Poço da Mel, ao lado a loja da GNR. Então chegou, naquele momento, a GNR, conversou com o rapaz, conversou com a gente, a situação ficou calma e a partir disso eu aprendi uma lição. Não se trata pessoas que a gente não tem intimidade, pessoas que a gente não conhece, digamos, de nenhum lado aqui em Portugal, por tu. Parece ser normal, sobretudo quando a gente vê no Brasil vídeos daqui de Portugal do pessoal conversando. Normalmente tu podes fazer assim, Miguel, tu podes fazer assim, Manuel. Mas isso aí tem que ser utilizado da forma correta. Caso contrário, vai acontecer igual aconteceu comigo. Então, só para vocês do outro lado da tela terem uma noção, meus amigos portugueses, não é por mal quando a gente brasileiro, sobretudo quando a gente é recém-chegado, trata alguém aqui dessa forma. Juro que não é por mal. No Brasil, até mesmo quando a gente usa o pronome da segunda pessoa, a gente fala normalmente, tu fala assim. É um erro gramatical. Por exemplo, tu fala assim.
não, tu falas assim. Então, a nossa maneira de usar o português no Brasil normalmente é totalmente diferente, fato é, com a maneira que se utiliza aqui em Portugal. Então, tentem relevar, por favor. Tentem relevar, por favor. Se vê um brasileiro falando assim, ao invés de reclamar e brigar com ele, tenta explicar para ele, olha, desculpa, você tá aqui há quanto tempo em Portugal? E ali começa a conversa mais sadia. E meu amigo brasileiro, em contrapartida, aprenda urgentemente essa diferença para não ter nenhum tipo de problema aqui nessas terras maravilhosas. Uma coisa é, chamar isso aqui de sacola ao invés de saco, às vezes ali eles vão compreender, mas quando se trata de uma situação que eles vão sentir, os amigos portugueses, que você está tratando eles com falta de respeito, aí o buraco é mais embaixo. Foi o que aconteceu comigo. E é o que eu não quero que aconteça com você e nem aconteça comigo de novo. Então, vai anotando essas dicas aí, que são coisas que aparentemente são simples, mas aqui em Portugal, juro pra você do outro lado da tela, fazem toda a diferença. Então, só pra finalizar aqui, um ponto final nesse vídeo, olha aqui, ó, a estação de Santo Ovídio, linda demais, olha aqui que bem cuidada, tá ali, ó, a loja de churreria da Dolores e... olha só, até mesmo aqui nos cafés, eu já vi uma esposa falando pro seu marido, ao invés de tratar ele por amor, ou assim, ou meu bem, ou paixão, não. Ela tratava ele por senhor, acreditem ou não. Ela falava assim, ô seu Joaquim, pode vir cá, por favor? Olha só, ou seja, era tanto respeito que a esposa tinha pelo marido, que ao invés de tratar ele por amor, ou assim, eu ficava surpreso. Ela chegava, ô seu Joaquim, e ela era esposa dele. Olha que interessante. Então é com essa vista maravilhosa na rotunda de Santo Ovídio aqui, ó, cidade maravilhosa, Vila Nova de Gaia, que eu quero me despedir de vocês no dia de hoje. Não se esqueça do like, o like é muito importante, eu já falei, repito, é muito importante. Comenta aí o que você achou sobre esse vídeo. Já teve alguma experiência parecida assim? Já presenciou algo na sua vida desse gênero? Deixa aí nos comentários. Muito obrigado por assistir até agora e um grande abraço aqui, ó, do Léo, da Léo TV Portugal. Tamo junto e misturado, valeu!